Então, vamos continuar, né? Então, sistema reprodutivo masculino e feminino, a gente sempre vai trabalhar os principais conceitos, as principais definições e os órgãos que fazem parte desse sistema. Dois sistemas, né? Primeiro período, sistema genital masculino e feminino. Segundo período, sistema respiratório. No PAD que a gente vai disponibilizar com os conteúdos, se vocês quiserem depois eu repasso para vocês os conteúdos que nós vamos trabalhar ao longo do semestre, tá bom? Então, o sistema genital feminino, né, que a gente fala genital e reprodutor. Quando a gente fala reprodutor, a gente acaba englobando de uma forma mais ampla, porque vai englobar todos os órgãos que vão fazer parte desse sistema, tá bom? Então, o sistema reprodutivo, ele vai possuir órgãos, tecidos que vão trabalhar em conjunto para ter um resultado, né? Para aquela fisiologia funcionar corretamente. Então, quando a gente conhece como o nosso organismo funciona, a gente sabe entender alguns mecanismos aí e alguns sinais, alguns sintomas que a gente mesmo produz, que vocês, no período aí da adolescência, né, na fase da puberdade, vocês vão desenvolver e vão apresentar diversos sinais de mudança desse sistema reprodutivo. Quando a gente está na fase da pré-adolescência, começa a produção aí de hormônios masculinos e femininos. Gostaria de saber se vocês conhecem os nomes desses hormônios. Qual o nome do hormônio masculino? Eu sei que vocês sabem. Digam aí para mim. Qual, meu povo? Do hormônio masculino, qual é? Eu vou começar a subornar vocês, valendo ponto. Você perguntou o quê? Qual é o nome do hormônio masculino? O hormônio que transforma a voz em uma voz mais grossa, uma voz mais grave, que permite a formação de barba, que permite aí o crescimento dessa parte superior do corpo. É um hormônio menino e 2 hormônios para a menina. Vou falar. Ninguém vai ganhar esse ponto não, né? Tá certo. Então, o hormônio masculino vai ser chamado de testosterona, né? Esse hormônio, ele é responsável por produzir todos esses, por favorecer o aparecimento desses sinais no corpo do menino. Por exemplo, a voz da criança, ela é mais fina. Quando passa para a pré-adolescência e a adolescência, ela vai ficando mais grave, porque esse hormônio, ele causa uma alteração nas pregas vocais, fazendo aí a gente ter uma alteração na voz. Do hormônio feminino, são 2, né? Que no caso é o hormônio progesterona e estrogênio. Então, são esses 2 hormônios que acabam promovendo o crescimento das mamas, a produção aí o crescimento do útero, o amadurecimento dos ovários para poder produzir os óvulos e assim acontecer a menstruação, tá? Então, esses órgãos, eles são importantes a gente entender qual é a função de cada um, justamente para que a gente saiba como ele funciona no nosso corpo. Eu sei que tem algumas meninas com bastante dúvida em relação, principalmente à menstruação, alguns meninos que não entendem como que funciona e por que algumas funções, né, algumas reações fisiológicas acontecem durante esse período. Então, as estruturas do órgão feminino, né, do sistema reprodutor feminino. Tem aí essa lista. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer, posteriormente, anotações dos principais tópicos, com esses principais conceitos, ok? Então, ovários, tubas uterinas, útero, vagina, ímen, grandes lábios, pequenos lábios e clitóris fazem parte aí da estrutura fisiológica do sistema reprodutor feminino. Lembrando que algumas estruturas são externas, como é o caso aí dos lábios, pequenos lábios, clitóris, que fazem parte da vulva. E outras estruturas são internas, ovário, tubas uterinas, útero, a vagina, que é um canal,
tá bom? Então, essas estruturas, ímen é uma estrutura ali que fica na altura da vagina, a gente também vai falar sobre. Tem aí uma mescla de estruturas tanto internas quanto externas. Deixa eu só ver se o pessoal está me chamando aqui no WhatsApp. Pronto. Então, tem essas estruturas e a gente vai observar aí e definir cada uma delas. Pessoal, vocês estão acompanhar? Está muito rápido. Deixa eu ver aqui o chat. Deixa eu só fixar aqui o chat, tá, gente? Aí eu fico observando aqui tudo que vocês estão falando. Olha, eu posso mandar, sim, esses slides lá no WhatsApp para vocês, mando para o tutor encaminha, tá bom? Clicilene, não está ouvindo nada. Não é problema no teu áudio, porque os outros estão ouvindo, certo? Todo mundo está ouvindo, menos a Clicilene? Sim, professora. Certo, então, Clicilene, pode ser o problema no teu áudio mesmo, tá? Quem foi que falou cantando assim? Achei tão bonitinho. Sou eu, professora Stephanie. Ah, é a vizinha, é? É, professora. Ah, eu sabia, conheci essa voz de longe. Então, gente, ó, observem aí, essa é a imagem que reproduz como seria, como é, na verdade, o sistema reprodutivo feminino, né, o sistema genital feminino. Aqui a gente tem a imagem do que a gente considera, deixa eu ver aqui a caneta, bem aqui. Então, essa estrutura aqui interna, que é uma estrutura formada de músculo, a gente vai considerar, então, essa região e chamá-la de útero. É aqui que o embrião vai se fixar, mais precisamente nessa parede aqui que a gente chama de endométrio. Então, toda essa estrutura aqui, gente, é uma estrutura muscular, só que ele é formado de músculos lisos. Vocês viram, ano passado, a definição de músculo liso e músculo esquelético. Eu gostaria de ter esse retorno de vocês agora, se vocês conseguiram ver. Vocês uma coisa sobre músculo esquelético, músculo liso, gente? Se eu vi, não me lembro. Oh, meu Deus. Aqui, rapidinho. Então, a diferença do músculo liso, ele vai estar presente nos órgãos internos. A gente não tem nenhum controle sobre eles. Um exemplo, músculo do intestino. A gente não controla quando, por exemplo, dá uma diarreia. Ninguém consegue controlar. Você só controla as pernas que você tem que sair correndo para o banheiro, né? Então, é um tipo de músculo que a gente não tem o controle de como ele vai funcionar, nem quando ele vai funcionar. Esse é o músculo liso, tá bom? Intestino, útero, intestino grosso, intestino delgado, coração, são músculos que não, coração é músculo cardíaco, então é uma outra parte, mas também a gente não consegue fazer esse controle de quantos batimentos, exceto com muito treino de yoga, com muita meditação, mas mesmo assim, se a pessoa quiser falar assim, eu vou parar meu coração agora, ela não vai conseguir controlar, porque quem manda não é a gente mesmo, é o nosso cérebro. Vocês vão entender mais para frente que a gente, na verdade, é como se fosse uma roupa vestindo o cérebro, e o cérebro do nosso organismo inteiro, né? A gente tem aí alguns reflexos que a gente não vai conseguir controlar, que a gente não vai conseguir controlar, tipo, caiu um cisco no meu olho, eu fecho meu olho e mas você não pensou, eu vou fechar o meu olho porque o cisco está caindo. Não, seu cérebro já controlou isso. A mesma coisa acontece com os órgãos internos, tá bom? E o músculo esquelético é aquele músculo que vai fazer parte aí do nosso controle dos nossos membros, por exemplo, minha mão, né? É aquele músculo que recobre os ossos, então eu estou conseguindo mexer a minha mão. Se eu mexo a minha mão, é porque eu estou conseguindo mandar essa mensagem para o meu cérebro, eu quero mexer minha mão, e ele vai lá e mexe.
Quando acontece em alguns momentos de eu não conseguir, é porque tem algum rompimento na medula, que a gente vai falar mais adiante lá em sistema de locomoção, tá bom? Então, aqui o útero. Então, esse útero, ele tem mais ou menos metade do punho. Vocês estão conseguindo ver, né? Se vocês fecharem a mão, quando o útero não está distendido, porque não está grávido, ele tem mais ou menos aqui, ó, tamanho da metade do punho fechado, tá? Lembrando que uma criança com 9 meses, ela tem mais ou menos tamanho, né? Dependendo aí do tamanho que a criança vai nascer. Então, esse útero distende, ele é muscular, ele distende para poder conseguir suportar o tamanho do bebê, tá bom? Nessa região aqui, eu tenho as tubas uterinas. Estão conseguindo observar onde a canetinha está passando, pessoal? Me deem o feedback aí de vocês, por favor. Sim, professor. Ok, então aqui tem as tubas uterinas, e essa região mais branquinha, que parece aqui um saquinho, a gente chama de ovário. Essa estrutura bem aqui que vai produzir os óvulos. Então, quando que a mulher, a menina, já está preparada para engravidar? A partir da primeira menstruação. Menstruou, que a gente chama de menarca, é a primeira menstruação. Menstruou, ela já tem capacidade de gerar um filho. Tem capacidade física, mas nem tanto, porque às vezes tem menina menstruando com 10 anos, 9 anos, né? Então, a estrutura física, o corpo dela, às vezes não consegue desenvolver uma criança, porque a estrutura corporal dela ainda é muito pequena. Mas o corpo entende, menstruou, então já está ali em fase, né, que já pode gerar uma criança. Só que, claro, a gente vai debater muito ainda esse tema de gravidez na adolescência, métodos contraceptivos, isso é importante a gente conversar. E aí, o óvulo, ele vem sair daqui do ovário, sendo carreado aqui pelas tubas uterinas. Essa estrutura aqui, vagina, que é a parte interna, admitir, que é a parte interna aqui da vagina. Então, tudo isso aqui, gente, é músculo, tá? Aqui, colo. Quando a mulher está grávida, essa estrutura ela vem descendo e fica bem fininho, que é justamente para poder permitir aí o momento do parto. O momento do parto, ele é muito brutal. Lembrem que essa aqui é uma estrutura, desse tamanhozinho assim, fica um buracão desse tamanho para passar a cabeça do menino, tá? Vocês tentarem aí visualizar como é um processo muito, muito intenso para o corpo da mulher. Então, se uma criança engravida, o corpo dela não tem essa estrutura, não tem essa passagem, e aí fica difícil o parto normal. Provavelmente aí é levado para uma cesárea, tá bom? Dúvidas até aqui? Alguma observação que vocês gostariam de fazer? Fiquem à vontade, tá? Deixa eu ver aqui no chat. Posso passar adiante, meus amores? Vocês querem que eu repita? Meu povo. Por mim pode ir, né? Não sei o resto. Certo. É importante que vocês participem. Tá bom? Pode deixar, não tem problema de ter áudio externo. Se tiver muita zoada, eu vou lá e boto no mudo. Mas fiquem à vontade para poder participar da aula. É importante que vocês façam isso, tá? Toda hora que estão passando, é assim mesmo. Aqui eu não sei como o cachorro está latindo, mas é assim. Então, bastante, tá bom? Ímen tem todo um mito relacionado, né? Toda uma coisa relacionada ao ímen e à virgindade em si. O ímen, gente, nada mais é do que uma membrana que permaneceu na saída da vagina, bem na entradinha mesmo da vagina. Então, como que esse ímen é formado? Como que a vagina é formada e por que esse ímen permaneceu? A partir do desenvolvimento do embrião, né, do feto, a vagina ela é formada de dentro para fora. Que eu falo vagina, gente, é o canal, tá bom? Então, essa vagina, ela é feita, né? Ela vai sendo transformada de dentro para fora. Esse canal é como se ele estivesse sendo produzido de dentro para fora. Chegou bem na ponta, bem na porta mesmo, essa membrana permaneceu. Então, essa membrana nada mais é do que um resto de pele que permaneceu ali no momento do desenvolvimento do corpo da mulher, tá? Mas isso identifica alguns fatores culturais, algumas questões sociais também, por exemplo, tem culturas que a mulher só pode casar se for virgem,
E a virgindade, geralmente, eles identificam como a permanência dessa membrana bem aqui, tá bom? Lembrando que tem a abertura da uretra, que é esse furinho bem aqui, por onde sai o xixi, tá bom? Então, a mulher, ela tem essas duas estruturas, a abertura da uretra, da vagina e, claro, a abertura do ânus, ok? Então, na verdade, a mulher, ela tem esses 3 orifícios que é importante a gente identificar. Tem menina que acha que faz xixi pelo mesmo lugar que menstrua. E não. A urina, ela sai por aqui, por esse furinho. E a menstruação, ela vai sair aqui pela vagina, porque tem canal direto com o útero e com os ovários. Entendido? Então, eu tenho aí vários tipos de ímã, por exemplo, eu mostrei para vocês aqui diversos tipos de ímã. Nem sempre, na primeira relação sexual, esse ímã ele vai ser rompido. Então, disse que a mulher ela perdeu a virgindade quando, no primeiro momento de, né, de atividade sexual, ela vai... Ixi, gente, já tem só 10 minutos, não acredito. Ela vai perder esse ímã e causa aí um sangramento. Pessoal, se cair em 10 minutos, vocês acessam de novo, tá bom? Porque nossa aula vai até 9h40, não é isso? Deixa eu só confirmar bem aqui, até que horas nossa aula vai? Rapidinho. Até as 9h40. Então, caiu para vocês daqui a 9 minutos, vocês acessam novamente, tá bom? E aí, esse ímã, ele tem essa estrutura. É uma pele que, claro, no rompimento ela pode sangrar, porque ela é contida aí de vasos sanguíneos, mas nem sempre vai sangrar. E ato sexual não é apenas penetração. Tem outras formas aí de ato sexual que a pessoa acaba dizendo que não é porque não há esse tipo de penetração. Mas não, tá, gente? A gente depois vai ter um momento só para falar sobre essas questões, que é importante que vocês tirem essas dúvidas, esses mitos da cabeça, porque gravidez na adolescência não é uma coisa simples. Não é só a menina, é o menino também, porque mulher não faz filho sozinho, tá? Então, vocês, por favor, atentem a esses fatos. Então, o ímã nada mais é do que uma membrana, né? Contida aí com vasos sanguíneos que pode romper ou não no primeiro ato sexual com a penetração. Ciclo menstrual. A menstruação, ela é um processo de descamação do útero. Todo mês, a partir da primeira menstruação, a menina ela vai produzindo o útero, ele vai forrando, o útero é mais ou menos esse formato, né? Então, ele vai forrando a parede dele, o endométrio, com células. Ele vai forrando, fazendo uma caminha bem bonitinha, para caso o embrião venha, caso ocorra a fecundação, o embrião consiga se fixar nessa parede e aconteça aí o processo de desenvolvimento do bebê dentro do útero. Então, quando não acontece essa fecundação, o que vai acontecer? A menstruação, que pode de 3 a 7 dias. Então, esse processo aí da menstruação, ele vai variar muito de menina para menina. Tem menina que no primeiro ano da menstruação menstruou 1 mês, aí depois só veio 3 meses depois, normal. Sempre tem que ir ao ginecologista para poder verificar essas questões, tá? Então, pode ser de 2, 3 a 7 dias, normalmente. Essa tabelinha que eu mostrei para vocês aqui, ele tem algumas informações importantes que eu gostaria que vocês notassem. Por exemplo, fase proliferativa. Fase proliferativa é a fase em que o útero está se preparando para ovular. Ele está forrando toda a parede dele, está preparando o ambiente para deixar o mais perfeito possível para quando acontecer essa fecundação, esse embrião conseguir se fixar na parede do útero. Esse momento bem aqui em verde é ovulação, que é chamado de fase fértil, período fértil. É o período que a mulher, se ela se desprevenir e tiver uma relação sexual sem preservativo ou sem anticoncepcional, ela vai engravidar. Então, não é muito seguro, por exemplo, a menina que quer iniciar a sua vida sexual,
fazer contar os dias. Eu menstruei tal dia, então tantos dias depois eu vou ovular. Então não vou realizar, não vou ter relação sexual nesses dias bem aqui, porque eu não vou engravidar. Eu vou ter relação sexual só nesse dia bem aqui que eu já estou livre. Não é assim. Esse método, ele não é totalmente eficaz, tá? Porque a menstruação, ela pode acontecer muito certinha, por exemplo, a menina pode menstruar todo dia 2, toda menstrua, mas tem menina que menstrua dia 2, aí depois vai menstruar dia 15, aí depois vai menstruar lá para o final do mês. Então, esse momento é muito perigoso para quem quer contar que esse método, né, contraceptivo, ele é chamado de tabelinha. Então, ele é menos indicado, é um dos menos indicados possíveis, porque nem sempre a menstruação ela é bem certinha. O ciclo menstrual, ele tem 28 dias. Então, a menina pode menstruar no primeiro dia do mês e lá no finalzinho do mês, sem problema nenhum, porque ele dura 28. Ó. Toda essa fase aqui de desenvolvimento, de preparação do útero, né? Fase proliferativa que o útero está preparando, ovulou, então a mulher... Gente, outra coisa, rapazes, entendam, se vocês tiverem irmãs, mães, tias, namoradas, esse momento é muito perfeito para a mulher. Por quê? Ela tem 2 hormônios, que é a progesterona e o estrogênio. Nesse momento, bem aí, né, do ciclo menstrual, esses hormônios ficam assim. A gente chama de TPM. Deixa eu ver o que o pessoal está falando bem aqui no chat. Só um minutinho. Denise 301, que não está ouvindo nada. Oh, meu Deus. Eu vou deixar essa aula gravada, Denise, tá? Aí, posteriormente, tu dá uma olhadinha no YouTube, tá bom? Vai ficar gravada. Professora, como eu acho que ela não está escutando nada, acho que a senhora deveria Tá se ruim? pela mudou. Não, mas tá ruim ou ela não tá ouvindo nada 100%? Eu acho que ela não está conseguindo ouvir nada, né? Porque ela disse que já Pronto. saiu 2 vezes. Ok. Então, vocês podem, quem for da turma dela, coloca lá no grupo da turma que essas aulas todas eu vou disponibilizar no nosso canal. Nossa, Davi, é a coisa mais normal do mundo ficar estressada nesse período, que a gente chama de TPM, né? Que é TPM, é tensão pré-menstrual. Então, às vezes, tem até algumas piadas que o pessoal diz que a mulher não fica menstruada, ela fica monstruada, porque fica, às vezes, muito, muito ruim. O humor muda, às vezes está muito sensível, ou fica com dor de cabeça. Ó, normal, ter dor de cabeça, o seio fica inchado, mas dolorido. Então, geralmente, quem dorme de bruço não consegue dormir de bruço, se sente inchado, fica com cólica, às vezes dor nas costas. E o humor, né? Principalmente é o humor. Então, tenham paciência, tá bom? Sejam aí empáticos conosco e tenham paciência nesse momento, porque são vários hormônios trabalhando e o nosso corpo tentando remanejar para que a gente para que o organismo funcione, né? Então, isso dá um certo desequilíbrio. Mulher sofre, não é só beleza, não, tem um sofrimento aí por trás, sim. Então, esse momento é justamente preparando, né, o corpo da mulher para receber um embrião. Aí ovulou, beleza, ovulou, e aqui essa fase aqui de corpo lúteo, esse amarelinho, o que significa isso? Caso a mulher não tenha engravidado, o corpo vai fazer o quê? Vai descamar toda a parede do endométrio, todo o útero, ele vai descascar e vai descer em forma de sangue. E o útero vai fazer o quê? Ele está aqui, ele fica fazendo assim, ó, contraindo para poder o sangue ir descendo. É esse momento que a gente sente cólica. Quem tem cólica sabe muito bem como é. Então, o útero ele vai se contorcendo para que toda aquela parede que foi produzida lá na fase proliferativa, para que toda aquela camada de célula ela seja liberada, porque não pode ficar lá, porque vai causar algum tipo de infecção. Então, a menstruação ela é fundamental para quê? Para que o útero consiga se limpar, para o útero consiga se descamar e aconteça aí a liberação dessa parede antiga de células
vão ser células mortas, para poder formar aí um novo ciclo. Então, todo mês é isso, tá? A mulher já nasce com esses óvulos, então, eles vão envelhecendo junto com a mulher, por isso que dizem que tem aí uma certa fase que a mulher precisa entre aspas, tá, gente? Porque é decisão da mulher, ela engravida se ela quiser. Então, por exemplo, a mulher de 50 anos, os óvulos dela vão ter 50 anos, tá? Gente, está faltando 1 minuto, tá bom? Vai cair e depois vocês retornem para a gente finalizar a nossa aula, tá bom? Então, a mulher, ela vai envelhecer junto com os óvulos. Mulher de 60 anos, os óvulos têm 60 anos. Mulher de 15 anos, adolescente de 15 anos, os óvulos também têm 15 anos. Por isso que, quanto mais velha a mulher vai